Vamos começar agora uma das partes mais importantes que tem na física, que é a cinemática vetorial. No módulo 1 e no módulo 2, nós vimos a cinemática escalar. A gente tratava as grandezas preocupando apenas com o seu módulo. Por exemplo, teve a velocidade. No módulo 1, a gente tratou ela como grandeza escalar, mas ela é grandeza o quê? Vetorial. A aceleração, no módulo 1 e 2, nós tratamos ela como grandeza o quê? Escalar, mas é grandeza o quê? Vetorial. Então, as grandezas vetoriais agora nós devemos tratar como o que elas realmente são, que são o quê? Vetores. Então, o primeiro importante é o vetor deslocamento. Lá no módulo 1, eu dei a ideia de deslocamento, mas tratei como grandeza o quê? Escalar, mas é grandeza o quê? Vetorial. Lá no módulo 1, eu chamei o deslocamento de ΔX. Continua a mesma ideia. Só que agora a gente vai colocar a flecha em cima. O que significa flecha em cima? Que é grandeza o quê? Vetorial. Então, nós vamos achar um vetor deslocamento. Tem que tomar muito cuidado, que o aluno gosta de colocar vetor no dia da prova. Não. Então, tem que colocar vetor. Como que eu vou lidar com a grandeza vetorial sem colocar vetor? Não tem como. Aqui a ideia é, eu tenho uma estrada, só que é um detalhe, vista por cima. A prova é obrigada a falar isso. Porque se a vista é por cima, isso aqui não é subir morro, descer morro, subir morro. Vista por cima quer dizer que está fazendo o quê? Curva. Então aqui é um carro, vista por cima, fazendo o quê? Curva. Esse carro sai de A e chega em B. Olha o sentido do movimento. Se ele sai de A e chega em B, quer dizer que teve um deslocamento. Só que deslocamento é grandeza o quê? Vetorial. Então você tem que representar o vetor deslocamento. Vou lá no módulo 1. Lá no módulo 1, eu falei que deslocamento é a distância entre onde você sai até onde você chega. Aqui é a mesma ideia, só que a gente vai colocar o vetor de deslocamento. Quanto que eu acho o vetor de deslocamento? Você traça o vetor de onde você saiu até onde você chegou. Vamos traçar aqui, ó. Traçando o vetor de onde saiu até onde chegou. Esse aqui é o vetor deslocamento. Então, como que acha o vetor de deslocamento? Traça o vetor de onde você sai até onde você chega. Simples assim, sem problema nenhum. Aí vamos aos detalhes. Que vetor é esse? Deslocamento. Deslocamento e distância percorrida é a mesma coisa? Não. Aqui vai ficar evidenciado mais ainda essa diferença. Porque olha só, esse é o vetor de deslocamento. Só a distância percorrida não é o tanto que anda na estrada. Aqui que é a estrada. Aqui, ó, olha aqui, ó. Isso aqui de verde é a distância percorrida. O deslocamento é o de vermelho. Perceba, a distância percorrida aqui, ela é igual ao deslocamento. Então, detalhe, olha que aqui está sem flechinha. Se é sem flechinha, significa o quê? Módulo. Então, o que tem escrito aqui? A distância percorrida é maior, menor ou igual ao módulo do deslocamento. Aqui a distância percorrida é o quê? Maior que o deslocamento. Então, de novo, distância percorrida e deslocamento é a mesma coisa? Não. Aqui a distância percorrida, que é o verde, está maior que o deslocamento, que é o vetor vermelho. Só que um detalhe, é possível a distância percorrida coincidir com o deslocamento? É. Quando? Simples. Olha aqui, ó. Trajetória retilínea. Se a trajetória for retilínea, olha a ideia. Ele vai sair de A e chegar em B. É possível achar o vetor de deslocamento? É. Como que a gente acha o vetor de deslocamento? Você traça o vetor de onde saiu até onde chegou. Esse aqui é o vetor deslocamento. Vetor deslocamento. E a distância percorrida? A distância percorrida é o tanto que ele anda. Olha aqui, ó, ele vai sair de A e chegar em B. Então aqui, ó, o verde aqui é o tanto que ele andou. O que está acontecendo aqui? A distância percorrida está coincidindo com o modo do deslocamento. Pode acontecer? Pode. Então, aqui, ó, a distância percorrida ela pode ser o quê? Maior que o deslocamento e a distância percorrida pode ser igual ao deslocamento. É possível a distância percorrida ser menor que o deslocamento? Aí não. Como que você desloca 1 km e anda 2 metros? Não tem como. Então a distância percorrida ou ela é maior que o deslocamento ou igual ao deslocamento.
Tá? Ela nunca vai ser o quê? Menor que o deslocamento. Aí o seguinte, eu tenho uma cidade A, saí de uma cidade A, quero ir para uma cidade B. Aí meu carro vai dando o quê? Vai dando volta. Dando volta, dando volta, dando volta, dando volta. Aí é o seguinte, é possível achar o deslocamento da cidade A até a cidade B? Quando que eu acho o vetor de deslocamento? Traço o vetor de onde saiu até onde chegou. Achei o vetor de deslocamento. Então, esse vetor de deslocamento. Perceba, né? A distância percorrida é o roxo. Ela é maior ou menor ou igual ao deslocamento? Ela é o quê? Ela é maior. É o mais comum que acontece no nosso dia a dia, né? Geralmente você dá muitas voltas para ter um deslocamento o quê? Pequeno. Então, é quem anda de ônibus. Então, sem problema nenhum. Vetor de deslocamento. Traça o vetor de onde saiu até onde chegar. Detalhe. Deslocamento, grandeza vetorial. E distância percorrida? Distância percorrida é grandeza escalar. É grandeza escalar. Evidenciando mais uma diferença entre o deslocamento e a distância percorrida. Vou dar um exemplo assim mais comum de cair na prova. Porque na prova eles não vão pedir só assim, acha o vetor de deslocamento. Eles vão fazer o seguinte, da seguinte maneira. Olha só, aqui eu tenho um carro. Ele pegou e saiu do ponto A. Passou aqui no ponto C e chegou aqui no ponto D. Aí a prova fala o seguinte, ó, de A até C são 4 km. De C até D são 3 km. 3 km. E aqui também 4 km. Então, 4 km e aqui 3 km. O carro saiu de A, passou em C, chegou em D. Aqui são 4 km, aqui 3 km. Aí a prova pergunta o seguinte: quanto que vale o deslocamento? Deslocamento é grandeza o quê? Vetorial. Então a primeira coisa que você vai achar é o vetor deslocamento. Como que você acha o vetor deslocamento? Você traça um vetor de onde saiu até onde você chegou. Esse aqui é qual o vetor? Deslocamento. Traçar um vetor de onde saiu até onde chegou. Vetor deslocamento. Aí a questão que é, quanto que vale esse deslocamento? Qual vai ser a mais marcada no dia da prova? 4 mais 3, 7 km. Não, isso é a distância percorrida, ele quer o deslocamento. Aí o detalhe, né? A gente viu até, inclusive, a hora que eu ensinei a somar vetores, achar módulo do vetor resultante. Aqui, ó, tem quantos graus aqui, ó? 90 graus. Aqui está formando o quê? Um triângulo redondo. O deslocamento é quem? É a hipotenusa. Então, aqui para achar o deslocamento tem que usar o teorema de Pitágoras. Então, a hipotenusa ao quadrado, que é o deslocamento, é igual um cateto, que é 3 km ao quadrado, o outro cateto é 4 ao quadrado. Então, o deslocamento ao quadrado, ele é o quê? Dá 9 mais 16. O deslocamento ao quadrado, ele é igual a quê? 25. Então, quanto que vale o deslocamento? Raiz de 25. Raiz de 25, 5 km. Então, o deslocamento foi 5 km. A distância percorrida é 5 km. Distância percorrida é o tanto que o carro anda. 4 mais 3, 7 km. Tem que tomar muito cuidado se a prova está pedindo o deslocamento ou a distância percorrida. Só aqui, você pode pensar assim, ó, muito tranquilo, mas é tranquilo. Onde que a prova vai tentar te pegar? A prova vai fazer de tudo para te pegar. Vai te enrolar o tempo todo. Olha esse exemplo aqui. Olha só. No módulo 1, nós estudamos a velocidade média. Velocidade média. Só que tem um detalhe. Lá foi a velocidade média escalar. Isso aqui é a velocidade média escalar. Por quê? Porque existe a velocidade média vetorial.
velocidade média vetorial. Toma muito cuidado na hora da prova. Se a prova está pedindo quem? A velocidade média escalar, que é o mais comum, esse pedir velocidade média escalar. Só que tem provas que pedem para calcular a velocidade média vetorial. No final do ano passado, caiu a prova que cobrou velocidade média vetorial. E o povo achou que era velocidade média o quê? Escalar. Tome cuidado com isso. Mais comum pedir velocidade média escalar. Mas tome cuidado, porque isso aí também cai na prova. Qual é a diferença? A diferença é simples. A velocidade média escalar ela é a distância total percorrida sobre o tempo total gasto. A velocidade média vetorial, que eu estou pegando em módulo aqui, ela é o quê? É o vetor de deslocamento, módulo dele, sobre o tempo. Qual é a diferença? Vamos pegar nosso exemplo anterior, para você entender tudo. Esse áudio de A foi até C e chegou em D. Vamos supor que gastou um tempo de 1 hora. Então, para sair de A e chegar em D, ele gasta 1 hora. Qual é a velocidade média escalar? A velocidade média escalar, qual é a distância total percorrida? 7 km. Gastou quanto tempo? 1 hora. Então, qual é a velocidade média escalar? 7 km por hora. Essa é a velocidade média escalar. E a velocidade média vetorial? A velocidade média vetorial, tá bom? Velocidade média vetorial, o módulo dela. Qual é o módulo do deslocamento? O módulo do deslocamento é 7, é 5. Então, é 5 km. Quanto tempo? 1 hora. Então, a velocidade média vetorial, o módulo dela, 5 km por hora. Então, tome cuidado se a prova está pedindo que velocidade média escalar ou velocidade média vetorial. Na hora da prova, você está nervoso, você nem percebe essa diferença. Toma cuidado. Então, acabamos de ver, vetor de deslocamento. Como que a gente faz vetor de deslocamento? Traça o vetor de onde você sai para onde você chega. Agora nós vamos para o vetor velocidade. Porque a velocidade é grandeza o quê? Vetorial. No módulo 1 e no módulo 2, ela foi tratada como grandeza o quê? Escalar o tempo todo, mas ela é vetorial. Então a gente vai tratar ela como realmente é. Aqui eu tenho uma estrada, essa estrada vista por cima. Vista por cima. A prova é obrigada. Porque, imagina só, se aqui não tiver escrito vista por cima, você pode pensar com uma vista lateral. Aí você vai achar que está subindo o morro, descendo o morro, subindo o morro. Você vai achar que é uma montanha russa. Só que essa vista aqui é o quê? Por cima. Por cima você só consegue perceber que está fazendo o quê? Curva. O que é a questão que é aqui? O vetor velocidade. O vetor velocidade, a ideia é, o carro passa em A. Aqui é o sentido do movimento. Ele tem uma velocidade. Passa em B, passa em C, passa em D. Cada ponto ele tem uma velocidade. Olha você pensa, cada ponto ele tem uma velocidade. É a velocidade instantânea. Na verdade, esse vetor velocidade aqui é a velocidade instantânea. A velocidade em cada ponto. O intervalo de tempo muito o quê? Pequeno. Isso que é a ideia. Aí é o seguinte, é possível achar o vetor velocidade aqui? Sim. Como a gente acha o vetor velocidade? O vetor velocidade é sempre tangente à trajetória. O vetor velocidade é sempre tangente à trajetória. Então, vamos achar o vetor velocidade em A. Como? Tangente à trajetória. Então, vetor velocidade tangente à trajetória. Muito parecido com a coisa que nós já estudamos em Física 3, do módulo 2, que é campo elétrico. Como que eu acho vetor campo elétrico quando eu tenho a linha de força? Tangente à linha de força. Aqui, como que eu acho vetor velocidade? Tangente à trajetória. Ideia.